Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. De volta com o nosso programa ao Pai das misericórdias, entrando-nos em comunhão, santuário com sua casa com o santuário, para junto nós ouvirmos a palavra de Deus, rezarmos ao Pai, colocando o nosso coração em suas mãos e nos deixando como filhos e filhas muito amados, ser formados pelo seu amor, pela sua graça. Nós hoje vamos refletir sobre João 14:8, onde Felipe faz uma pergunta a Jesus, abre aspas, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Felipe era um dos 12 apóstolos, dirigindo-se a Cristo lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu-lhe deste modo, há quanto tempo que estou convosco e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. O fato de que Deus, que é rico em misericórdia, movido pela imensa caridade com que nos amou, restituiu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos pelos nossos pecados. Há um grande desejo no nosso coração, que é o desejo de contemplar a face de Deus. Minha alma suspira por ti, Senhor, diz o Salmo. E eu acredito que todos nós gostaríamos de ter essa experiência de ver a Deus, né? Uns imaginam ver Deus como uma luz, outros como um anjo, outros, sei lá, como um tremor, um trovão, alguma coisa assim. Mas a gente gosta de ver as coisas concretas, né? A pessoa de Deus. E Felipe ouvia tanto Jesus falar do Pai que chegou a esse ponto de dizer, mostra-nos o Pai. Puxa, o Senhor fala tão bem do Pai, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. Né? Mostra-nos Ele, né? Você nós estamos vendo, mas mostra-nos Ele. E Jesus vai dizer que quem vê Ele, vê o Pai. Por isso que no nosso mosaico, o Pai ali representado é o próprio Jesus, com a sua túnica azul, significando a nossa humanidade, o Verbo de Deus se fez carne, se fez homem, e com o manto vermelho sobre os ombros, porque Ele é Deus feito homem, é o homem-Deus. Então Jesus vai dizer, quem me vê, para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então olha para mim que você enxerga o Pai. Olha para Jesus, o que Ele falou, o que Ele disse, o que Ele fez, né? E vocês vão conhecer o Pai. Porque tudo o que eu falo, tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, é o que meu Pai faz. Então quem me vê, vê o Pai. É como a expressão que nós usamos para dizer de um irmão ou de um parente, assim, nossa, quem vê você e vê fulano, pensa que é a mesma pessoa, né? Estão muito parecidos um com o outro. Então, na ação de Jesus, Ele revela-nos o Pai, o seu amor e a sua misericórdia, a sua compaixão. Então, para entender essa misericórdia de Deus para conosco, do Pai para conosco, basta nós olharmos para os atos de Jesus, para os feitos de Jesus, para as palavras que Jesus disse. Minhas palavras são palavras de vida eterna e eu as ouvi do meu Pai. Até nisso Jesus foi fiel em comunicar a nós, na sua pessoa, a verdadeira palavra do Pai. O que o Pai queria, o que o Pai buscava. E em relação a isto, eu olho para esse santuário, você olha para esse santuário, que não é dedicado a nenhum santo, senão ao Deus Pai, o Pai das misericórdias. E a respeito disso, tem um trecho no Evangelho, em que Jesus fala que o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Então esse santuário é um lugar de adoração, porque os filhos e as filhas que aqui vêm para adorar a Deus. E adorar significa a gente se abandonar completamente nas mãos dele. A gente se entregar a Ele, a gente se submeter, né? Submeter no sentido da escuta de Deus, de saber qual que é a vontade dEle,
de saber o querer deles para mim e para toda a humanidade, e ao mesmo tempo purificar o nosso coração, porque todos nós somos pecadores, cheios de misérias. E aí entra o coração misericordioso de Deus, entra o coração compassivo, né? Complacente de Deus para conosco. Então, nesse sentido, conhecer o Pai. O filho que quer conhecer a Deus, ele precisa se aproximar de Deus. Não que Deus esteja longe e eu preciso fazer uma caminhada para chegar perto dele. Não, Deus está perto de mim, está dentro do meu coração. Eu é que preciso caminhar para a proximidade dele. E esse caminhar não é só os passos que nós damos, mas a abertura do coração para que ele possa se manifestar. Então é nesse sentido que a oração, a entrega, o abandono nas mãos de Deus é o movimento interior que eu faço para que Deus possa se manifestar em nós. E que nós, escutando no nosso interior, escutando a sua palavra, vamos dando passos de mudança. E as coisas vão acontecendo. Não pense que as coisas são como mágica, né? Falou uma palavra mágica e tudo acontece. A palavra de Deus é assim, porque a vontade de Deus ela se concretiza, mesmo que demore um pouco. Mas nós estamos dentro do tempo. E o tempo que Deus dá para nós hoje é o tempo da nossa conversão, de nós nos voltarmos a Ele, nos abrirmos a Ele, caminhar com Ele, buscar na oração uma intimidade com Ele. Então, esses adoradores do Pai, que o Pai procura, é nós, seus filhos e suas filhas, que vêm a este santuário. Por isso, esta aqui é uma casa de adoração ao Pai. Venha adorar a Deus aqui. O Santíssimo, algumas vezes, fica até exposto aqui no santuário, mas o sacrário está bem lá no fundo. Aquela a esfera com aqueles raios de videira, não é de oliveira não, é raios de videira, tem cachos de uva ali. É Jesus que diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então os filhos e as filhas vêm aqui para se unir a esta videira e fazer a experiência de encontro com o Pai e conhecer o Pai. Por isso peregrinar até aqui é um caminho, vamos dizer, de tempo e espaço, mas o peregrinar para esse santuário significa eu olhar para o sentido, eu olhar para o que esse lugar significa e eu me deixar envolver por tudo aquilo que o santuário me oferece de graça e de possibilidade de experiência com Deus e de encontro com o Pai. Então, não desanimemos, ao contrário, vamos ao encontro dele e vamos rezar, porque não há outra maneira de nós nos entendermos com Deus senão pela oração. Quando você tem um problema com alguém, você fica lá esperando que essa pessoa mude de vida, mude de opinião, para vir conversar com você. Não, vai lá conversar com ele. Jesus nos ensinou isso, Se não está bem com alguém, vai conversar com essa pessoa. Vai lá, conversa com ela. E nós precisamos conversar com o Pai. Seja nesta oração que nós vamos rezar agora, ou seja em qualquer outra oração que você faça aí da sua casa, dirigindo-se ao Pai. Então vamos rezar juntos nós aqui esta oração ao Pai das Misericórdias, fazendo com que as palavras desta oração seja o que dentro de nós esteja acontecendo. Então rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que o Espírito Santo desça abundantemente sobre cada um de vós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.